Bem-vindos, bem-vinda a mais um episódio do Gatecast. Hoje nós vamos ter uma conversa bem interessante, um tanto quanto diferente, vocês vão descobrir por que exatamente. Eu recebo aqui a Neila Medeiros, jornalista, apresentadora, publicitária, radialista, host de podcast, mãe da Júlia, mãe da Isadora, mãe da Liz, e tem outros que a gente vai falar aqui também, e a avó da TT também, A avó né? da Tetê. Então é isso. Neila, bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui, uma honra. Que bom, prazer é nosso. E um disclaimer aqui jornalístico: nós somos irmãos, a Neila é minha irmã caçula. E por acidente eu acabei virando jornalista. A Neila não, já foi uma coisa mais intencional, já desde jovenzinha já se via que ela ia trabalhar com comunicação. Então não foi por acidente, né, Neila? Como é que não? Mais ou menos, foi um acidente, não foi. Você tem toda a razão quando diz que eu, desde criança, já tinha essa coisa da comunicação. E, aliás, isso foi o que me salvou na vida adulta, porque se eu não fosse isso, o que eu seria, não sei. Quando eu era criança, eu queria ser atriz, eu gostava de câmera, eu gostava dessa coisa de interpretar, de me comunicar. E meu sonho era ser atriz, só que isso não aconteceu na minha vida. Quando eu fui ficando mais adolescente, que eu tinha que escolher a minha profissão, eu escolhi publicidade e propaganda. E fiz a faculdade, me formei, fui trabalhar em agência, comecei a fazer vídeos institucionais para agências de publicidade. Eu apresentava, eu editava, produzia. E um dia uma emissora de televisão me convidou para fazer um teste para apresentar um jornal. Eu achei aquilo muito surreal, porque eu falei, mas você não tem que ser jornalista para fazer isso? E me convidaram e eu fiz o teste. E eu passei. Eu não passei para o jornal para o jornal para qual eu fiz o teste, porque era um jornal muito complexo. Era um jornal de 1 hora, tinha entrevista, tinha merchan, tinha uma série de coisas. Mas eles gostaram do meu modo de apresentar e me chamaram para fazer um jornal mais curto, de 15 minutos, que era só ler o TP, a princípio, né? Então eu comecei assim. E nunca mais saí. Eu não imaginava que aquilo fosse virar uma carreira para mim. Eu fui uma criança que hoje eu acho que eu ganharia umas letrinhas, como dizem, né, o tal do TDAH. Na minha época não tinha esse tipo de diagnóstico, então eu acreditei quando falavam para mim que eu não gostava de estudar, que eu não queria nada com basquete, porque eu tinha muita dificuldade de prestar atenção numa aula convencional, sentar na cadeira e tal, tudo roubava a minha atenção. Então eu achava de fato que eu não gostava de estudar, não tinha notas muito boas, e graças a Deus uma escola daqui de Brasília, montessoriana, foi muito importante na minha formação. Ela me entendia e ela me aproveitava de outras maneiras, me botava para coreografar as festas juninas, a festa da primavera, eu fazia cenário, figurino, texto, né. E eles entendiam que aquela forma de para mim era mais fácil, eu sempre fui muito audiovisual, isso foi muito importante. Eu já falava pelos cotovelos, sempre que minha mãe era chamada na escola, era por causa disso, porque eu botava todo mundo para conversar. Então, a comunicação sempre foi algo muito da minha personalidade. Agora a dança também, porque você fez dança há muitos anos. A Sim, dança também, que é uma atividade de expressão artística, expressão corporal. Eu acredito, o que que você acha? Que ela, com certeza, ela te deu aí totalmente. bastante, além de extroversão, mas também essa capacidade de se expressar, de se comunicar, muito pode ter vindo com a dança também, né? A dança foi uma ferramenta importantíssima na minha vida, não só pelo lado da arte, mas a dança me trouxe uma disciplina que era muito difícil para mim dentro da minha casa, da minha criação, né. A gente era criança, são 3, eu era caçula, nossos pais estavam sempre fora, trabalhando e tal, e a gente criados daquele jeito, vai pra lá, vem pra cá. Então a dança me trouxe disciplina, me trouxe uma ideia de alimentação saudável, né, porque minha professora falava: "Bailarina não come isso, bailarina não faz aquilo", então eu tive uma noção de alimentação. Respeito pelo docente, pelo professor na sala de aula, você não podia uma série de coisas que me fez eu me lembro que na faculdade, Fábio, eu pedia para ir ao banheiro. Aí o professor falava assim: "Neila, você não precisa pedir, você tá na faculdade". Aí eu falei assim: "Mas é uma questão de educação, né, você tá ali na aula do professor, você vai pedir para se ausentar". Então a dança me trouxe tudo isso, mas a dança, lógico, a parte da musicalização, né, expressão corporal, domínio do corpo, da mente, da memorização de coreografia, eu demorava sempre mais para memorizar, né, o TDAH para mim era muito difícil isso, mas foi o que de fato me ajudou
na minha formação, tanto intelectual, e também me trouxe essa coisa que você falou de me expressar com confiança, né? Sabendo, tipo assim, isso é o que eu gosto de fazer, tem a ver comigo. No fim das contas, eu acabei num lugar cheio de câmera virada pra mim, do jeito que eu sonhava quando era criança, mas como jornalista, eu achava que para ser jornalista eu tinha que ser um intelectual, que lia muito, que falava um monte de coisa. Aí eu fui me tornando uma jornalista, foi uma construção. E aí você está contando o começo da sua carreira de jornalista e foi em Natal, não é isso? Foi em Natal? Foi em Natal, no Rio Grande do Norte. E você já começou na bancada? Você Eu começou. comecei na bancada, Fábio, e Hum. foi muito impressionante, assim, porque eu era um estudante de publicidade e propaganda, eu estava ainda na faculdade, e uma vez eu estava na agência de publicidade e eu estava escutando a CBN. E quando entrava a CBN em Natal, o sotaque era muito carregado. Eu morava em Natal, eu não tinha sotaque. Eu falei assim: quem que é da CBN? E falaram: ah, é a emissora tal que tem a concessão. Falei que ia atender um cliente e fui não lá, bati na porta do superintendente. Você é quem? Eu sou a Neila. Neila da onde? Eu falei, daqui mesmo. Aí, e o superintendente disse que me recebeu pela minha ousadia. Eu tive muitas situações de trabalho dignada na minha profissão porque eu fui ousada. Peguem isso. E aí eu cheguei na sala dele e falei: olha, eu quero ser locutora da CBN. Ele falou: mas você é jornalista? Eu falei: eu não sou jornalista. Se você acha que é só jornalista, tem que preparar a notícia, eu posso preparar para você também, mas eu não tenho sotaque, eu sou, né, sou de fora e tal. E ele falou assim: o que que você acha de fazer televisão? E me falou de um projeto. Eu não estava entendendo o que ele estava falando. Ele falou: eu tenho material, você precisa decupar e editar. É um vídeo rotativo, vai passar no comercial, ele tem que ter 2 minutos. Você vai pegar, chama Pé na Trilha. A gente vai falar de trilhas do Nordeste, você faz fácil. Saí de lá com um trabalho assinado e fui para a faculdade perguntar para minha professora o que que era decupar. Ela, por quê? Eu falei: porque eu peguei um trabalho. Você pegou um trabalho, você não sabe. Eu falei: não sei o que que é. Ela me ensinou, eu decupei, fiz o texto, apresentei e ele amou. E aí ele falou assim: não, eu vou te botar para fazer isso. E eu fiquei fazendo esses projetos. Quando me chamaram para fazer o teste para televisão, era só para apresentar. E ele falou para mim: você vai mesmo? Porque aqui você tá aprendendo toda a jornada, né? Aquilo era demais para uma pessoa que nem eu, que queria muito aparecer naquela época. Eu falei: mas é uma bancada do jornal. Ele falou: mas eu perguntei se você queria ser jornalista. Você falou que não queria. Eu falei: até perguntarem se eu queria assumir uma bancada de um jornal. Eu falei: eu quero esse desafio. Ele me abençoou, eu fui. Então eu comecei já na bancada, foi na época da discussão do diploma, tem que ter diploma, não tem que ter diploma. Do Supremo. É, no Supremo. E então eu fiz o curso de radialismo para poder atuar na profissão. E só depois, quando eu voltei para Brasília, que eu já tinha 9 anos de televisão, é que eu fiz o curso aqui. Peguei mais 2 anos, só completei matéria e me formei em jornalismo. Mas eu já comecei num lugar que você, geralmente, antigamente, nesse trabalho, você tinha que galgar muito para poder chegar lá. Isso foi difícil em alguns momentos, porque tinham pessoas que não aceitavam isso, de eu já chegar lá em cima sem nem ser jornalista. Mas para mim foi um desafio muito grande, porque me fez correr atrás e me fez estudar muito, me preparar tecnicamente, né, me espelhar, estudar para poder fazer esse trabalho com credibilidade. Essa história que você está falando sobre o diploma de jornalismo, eu também não, eu atuo como jornalista, mas eu não tenho diploma de De jornalista, jornalista, mas tenho registro para poder atuar na área. Mas é interessante, é uma discussão interessante, porque tem uma parte que é reserva de mercado, Uhum. obviamente, todos os profissionais querem proteger a sua classe. Então tem essa parte econômica, né? Porque senão, se tiver gente demais, é muita concorrência. Então, por esse lado, esse lado deixa a coisa um pouco engessada, né? Mas por outro lado também tem que ter um filtro ali, um filtro mais técnico, né? Ou seja, uma Sim, pessoa que não entende nada, como é que ela vai chegar naquele ramo e já querer trabalhar naquilo? Eu enfrentei isso algumas vezes também, assim, porque eu acredito. trabalhei em áreas que eu não tinha o pedigree da área. Aham. Mas, assim, não sei se é um meu perfil ou se é uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, que se a gente tiver humildade, né, você não pode chegar lá e querer achar que você sabe mais do que todo mundo. Com Mas certeza. se você chegar com um perfil, eu tô aqui para somar, tô aqui para ajudar, né, assim, eu quero aprender com você, né, Sim, com seus sim, colegas de trabalho, assim, sim.
Mas, assim, tem que ter um pouco de ousadia também para não deixar as pessoas te diminuírem, né? Porque Sim, você sim. pode... Você vê que você tem as qualidades, as capacidades de fazer aquele trabalho e algumas pessoas querem dizer que você não tem, só porque você não tem um papel. Então, assim, é uma coisa meio delicada, né? Que É você tem muito que navegar, delicado. assim. É. Você enxerga isso, assim, nas relações, essa coisa da humildade, de saber chegar. Como que você vê isso? Você enfrentou isso? Com certeza, enfrentei porque eu tive pessoas que me ajudaram, tiveram muita paciência de me ensinar coisas que eu me lembro até hoje, detalhes técnicos, assim, mínimos. Ah, não se escreve assim, não se escreve assado. Na televisão a gente não fala isso, a gente não fala aquilo, a gente troca por isso, troca por aquilo. E teve gente que não queria me ajudar e que queria mais era que eu me desse mal mesmo, porque achava que era um abuso eu estar lá fazendo aquilo que eu estava fazendo. E eu posso te dizer, Fábio, que todas essas pessoas me ensinaram. Mas porque eu entendi que tudo aquilo ia me ajudar, né. Eu tenho pessoas incríveis que fizeram parte da minha formação, que eu fico emocionada de falar. Eu tive cinegrafistas de muita humildade, pessoas muito simples, que me ensinaram quase tudo que eu sei. O meu cinegrafista, Paulo Gomes, te amo, meu amor. Eu já tô com vontade de chorar. Paulo Gomes me ensinou absolutamente tudo, Fábio. Teve um programa de coluna social que eu ia Isso é em fazer em Natal? Natal. Coluna social, eu ia entrevistar, porque eu fiz de tudo para aprender. Trabalhei muito de graça, trabalhei ganhando pouco para poder aprender. E eu comecei a trabalhar com colunista social, fui fazer entrevistas na noite. Eu não sabia que era ninguém. Ele me ensinava quem era quem. Aquele é o ministro, aquela mulher do ministro, aquela é a amante do ministro, aquele não fala com aquele, entendeu? Pergunta assim, pergunta assado, já foi muito importante ter essas pessoas. Agora, de fato, se eu, naquela posição que já despertava a ira de muitas pessoas, não tivesse a humildade de aprender, eu não teria ficado. Se eu tivesse desistido quando pessoas tentaram me fazer desistir, eu não estaria aqui hoje. Eu aproveitei a oportunidade que a vida me deu. Eu falo que, assim, a comunicação é algo tão visceral para mim, faz tão parte da minha vida, da minha personalidade, que eu não podia trabalhar com outra coisa. Eu estava na comunicação trabalhando com publicidade. Mas a vida queria que eu estivesse dentro do jornalismo, me colocou lá, entrei de paraquedas, recebi um convite. Eu falei, eu tenho que aproveitar o espaço que eu tenho, né? Eu tinha filhas para cuidar, eu tinha uma profissão, eu queria dar certo. Eu já tinha dado errado na escola há muito tempo. Eu tinha que dar certo de alguma maneira. Eu casei muito nova. Eu casei com uma pessoa que era muito mais velha que eu, que já tinha uma profissão consolidada. Eu ainda passava por isso, porque eu falava assim, ela casou com uma adolescente, eu não tinha terminado a escola quando eu casei. Então, eu tinha essa cobrança de terminar o segundo grau, de me formar, né, de ter uma profissão, de ter o meu próprio dinheiro, porque a gente morava no Nordeste, eu não queria ser e lá eu não era eu era mulher de fulano, lá tem isso, né, a mulher não é a mulher, ela é a mulher de fulano. Então eu tinha uma necessidade enorme de ser eu mesma, de construir a minha história. Então, eu agradeço as pessoas que me criticaram, que me fizeram ter muito mais raça, eu agradeço as pessoas que me ajudaram e tive muita humildade sim para engolir o choro e ir embora. Tá com medo? Eu fui com medo mesmo. Eu acho também interessante essa reflexão, Nela, porque quando a gente fala de a sua competência de realizar um trabalho, de fazer um trabalho, né? A gente está falando de algumas coisas que têm a ver com a nossa personalidade também, talento natural. A gente pode falar também em habilidades específicas que você pode adquirir. Sim, E a gente pode falar, às vezes, até de traços de personalidade. Eu não sei se a curiosidade é um traço de personalidade, mas um jornalista ele tem que ter curiosidade, sim. né? Eu já conheci alguns que não eram pessoas curiosas. Então você fala assim, puxa, como é que pode? Essa pessoa estar na profissão errada, né? Porque Aham. o jornalista, ele, de certa forma, ele quer saber um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de tudo, ele pode não saber nada, né? Que é Ele é um aquele. É generalista, o, é nunca o, é o especialista. generalista que sabe um pouquinho de tudo e muito de nada, né? Exatamente. E ainda tem aqueles que são mais setoristas, né? Sim, Assim, por sim. exemplo, você vai cobrir economia, Esporte, economia, é um política. negócio complicado, É, economia, né? Você tem que é. querer estudar também. Então, fala um pouquinho aí disso, dessa coisa do talento natural, que obviamente você já tinha, independente de você ter um papel ou não, você já tinha um talento natural para se comunicar. Curiosidade e esse desejo de aprender mais. Como que você enxergou, talvez não conscientemente, mas fazendo uma reflexão olhando para trás,
Qual a importância dessas coisas na sua carreira? Você é super assertivo quando você fala isso, porque de fato isso acontece, né? Você vai usar o seu talento, mas você tem que usar a sua capacidade de aprender, de se renovar e de se reinventar. Se você não conseguir se reinventar, você não sobrevive mais na atualidade, porque o mundo está girando muito rápido, todas as profissões estão dando uma mudança, a internet mudou, as redes sociais mudaram, a inteligência artificial mudou, tudo. A gente vai falar muito sobre isso, mas habilidades adquiridas, aquilo que vai te facilitar nesse meio, especializações, né? Tem jornalista que se especializa numa área. Eu tenho amigos de economia, amigos de política, amigos de esporte, né? Como eu tenho essa facilidade de me comunicar, tanto com pessoas que estão na ponta, quanto com pessoas que estão no topo da cadeia, para mim, eu sempre tive um perfil local muito forte, porque eu consigo falar com a comunidade, consigo entrevistar o CEO e o presidente, né? Então, essa coisa da variedade me encaixa muito bem. Entretenimento, eu fiz muito a parte de cultura, eu fiz a parte do esporte, mas eu vou te falar assim: você gosta da parte do esporte? Não. A primeira vez que eu saí para fazer uma reportagem sobre um jogo de futebol, eu suava frio, de desespero. Eu falei, como é que eu vou fechar um texto se eu não entendo nada de futebol? Eu perguntei aquele pênalti ali, que horas foi? E ninguém queria me ajudar no estádio. Que pênalti? Não teve pênalti. Eu falei, como é que eu vou fechar esse VT? E hoje em dia é muito comum você ver jornalistas mulheres no esporte, são feras, né? São, assim, Admiro. especialistas, assim, de maior... Eu conheço muitas jornalistas do Rio Grande do Sul, que é aquela coisa de Inter e Grêmio, assistem, comentam. Minhas amigas do Rio de Janeiro, de São Paulo, porque elas tiveram, Fábio, algo que a gente não teve na nossa casa. Elas iam com os pais pro estádio assistir futebol. Elas tinham alguma referência na família ligada ao esporte, então elas têm aquele amor desde que elas nasceram. Na nossa casa não tinha É isso. verdade. Você é flamenguista também? Eu virei flamenguista por causa de um tio meu. Por causa do nosso tio. Primeiro que a gente nasceu na década de 70, o Zico era rei no Brasil, né? Não tinha como eu não ser flamenguista, porque o tio, que era uma referência masculina pra gente também, que a gente amava, era flamenguista doente. Mas assim, pergunta pra mim como é que é a situação do Flamengo Beabá, eu não vou saber te responder. Nós somos flamenguistas muito fajutos. E muito fajuto, mais uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Então eu não tive essa habilidade e não quis ir pra essa área. Eu quis mesmo trabalhar, e o meu perfil, na grande maioria, foi de jornais que eu acredito que são os jornais clássicos que eu falo, que tem uma editoria diversificada. Eu quero um jornal que a gente fale de economia, que a gente fale de política, que a gente fale de cidades, que a gente fale de esporte. É esse jornal clássico, eu gosto disso. Nem jornal policial, nem jornal de economia, nem jornal de política. E é exatamente o que você falou no começo, né? Isso é um pouquinho de cada coisa. Agora, lógico que eu precisei me preparar para isso, tecnicamente, né? Eu tô ali apresentando um jornal, mas se você me perguntar hoje, eu sei ir para uma ilha de edição editar um material. Já editei muita matéria, minha e matéria dos outros. Eu sei ir pra rua fazer uma matéria. Eu sei montar um podcast, eu sei apresentar um podcast, né? Eu sei apresentar um jornal nacional, eu sei apresentar um jornal local, né? Então, assim, dentro da minha profissão, eu tive que me preparar para as mais diversas situações, porque cada vez mais o mercado está exigindo isso do profissional. Não tem mais aquele tempo do Cid Moreira, do Sérgio Chapelin, que você era um apresentador, um radialista, que tinha aquela voz, aquela impostação e que estava lá para apresentar o jornal. Não. Você tem que entender de jornalismo, você tem que saber entrar numa ilha de edição. Por exemplo, eu chego para apresentar o meu jornal, eu não chego lá e me arrumo e vou apresentar. Eu tenho que montar o jornal junto com o meu editor, com a minha equipe, escrevo muitas laudas antes de entrar. Tem que ter o domínio da situação, porque qualquer coisa que aconteça no meio do jornal, a bola tá comigo, eu tenho que segurar a onda. Então vamos voltar um pouquinho. Comenta um pouquinho como é que era o jornalismo na época que você começou lá em Natal, né? Para contextualizar um pouco, assim, o que mudou? O que mudou, algumas características daquele momento. E aí você já pode emendar com a vinda para Brasília. Tá. E aí nesse salto, que foi um salto geográfico que você deu, não sei se teve um salto também profissional, aí você pode comentar. Olha, é tão incrível porque as pessoas acreditam o seguinte, que o que forma um bom profissional é a rede nacional. Como a minha trajetória veio de local, né? Primeiro no Nordeste, depois no Centro-Oeste, depois no Sudeste, que é meio que o polo onde tudo acontece. Fábio,
O jornalismo, na época que eu comecei, era totalmente diferente do jornalismo de hoje. Eu me lembro que tinha uma ilha de edição linear e uma não linear. Aí falava assim, mas por que essa ilha de edição do jornalismo é tão precária? O cara ficava girando manivela, vai e volta, vai e volta. E a outra é toda moderna. Aí um amigo que trabalhava comigo, que era publicitário, jornalista, falava assim, porque essa daqui faz milhões de efeitos. Eu falei, você vai filmar um buraco. Você não precisa pegar e mostra o buraco. Você não precisa de efeito pra mostrar um buraco. É tudo muito... Cortou, emendou, cortou, emendou. Você não colocava música onde não era necessário. Você não trilhava uma matéria se aquilo não coubesse dentro da reportagem. Você vai fazer uma reportagem especial ou uns programas daquele que são documentários. Você vai fazer uma série de firula que na matéria do dia a dia você não vai fazer. Você não vai usar uma imagem ruim, porque aquela imagem não passou no padrão. Hoje em dia, você usa imagem de WhatsApp, Celular tremendo. celular tremendo, câmera de segurança. Isso foi uma mudança absurda, porque você prezava pela imagem e hoje o fato é muito mais importante. A imagem é muito importante. As ilhas de edição do jornalismo hoje têm efeitos e as reportagens têm efeito. Você entra, tem tem um clipe, você dá um clima. Fulano de tal chegava em casa de madrugada, os efeitos para poder dar dramatização. Tem que ter entretenimento, né? Tem que ter entretenimento, porque você hoje você chama atenção, você disputa atenção com uma série de outras ferramentas e outras plataformas. Você tinha que usar só tailleur, você não podia usar uma saia. Imagina que eu trabalhava em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu fazia matéria na praia, eu tinha que estar de tailleur. Não podia cabelo preso, não podia uma série de coisas. Você não podia comentar, você não podia... muitas coisas. Só que o Rio Grande do Norte e o Nordeste são outro mundo. Existe um desenvolvimento intelectual absurdo, existe uma bagagem artística absurda. As pessoas são muito talentosas na arte, na música, no entretenimento. Você tá vendo aí, o Brasil tá dando show lá fora, o Nordeste no cinema, numa série de coisas. O jornalismo, você lembra daquele jornal que eu falei que não foi o que eu fiquei? Sim. Eu fui para ele alguns meses depois. A gente fazia merchan, que era uma coisa que não tinha dentro do jornal. Em Natal eu já fazia. Eu tinha sofá que eu entrevistava pessoas no sofá como se fosse a Hebe, a Ana Maria Braga, só que isso dentro de um jornal. Era uma revista eletrônica. Virou uma revista eletrônica. Eu entrevistava uma autoridade de um lado, fazia um merchan do outro, entrava música, entrava sanfoneiro, entrava repentista, tinha o bloco de agenda do fim de semana, era muito diversificado. O primeiro link que eu fiz ao vivo, eu não tinha retorno nem de áudio nem de vídeo. Era no Vai. Aí era uma pessoa no telefone falando com a outra no telefone, vai! E eu lá, estou aqui em tal lugar e não sei o quê. Era nó em pingo d'água. Essa turma fazia programa de verão na praia, fazia assim, milhões de coisas. Vim para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, o jornal aqui era totalmente clássico. Tinha uma bancada. Imagina, você não ficava fora da bancada, você não ficava em pé, entendeu? E eu falava assim, gente, mas por que a gente não... Posso fazer em pé só no break? E eu tinha diretores fantásticos aqui. Um diretorzão geral que falou assim, deixa ela em pé no break. Eu fui trazendo as ideias de Natal para cá. E foi dando certo. Daqui a pouco, a bancada saiu. Isso foi inédito. Era um púlpito. E aí, eu comecei a usar vestido, comecei a usar saia. E aí, São Paulo falava, não, mas não pode usar esse tipo de... Quando eles viam o jornal, eu falava assim, não, mas o jornal de Brasília pode, a menina lá tem um estilo diferente de jornal. Comecei a fazer merchan. Aqui em Brasília, que também foi uma novidade, que chegaram, me chamaram, falou, olha, a gente vai ter merchan, o que você acha, o que você não acha? E um grande amigo meu, que hoje está em rede nacional, passou por várias emissoras e hoje ele faz produção de conteúdo, falou assim, mas você vai mesmo? Você é tão boa, você acabou de chegar, você está fazendo o seu nome, você vai querer fazer merchan? Como é que vai ficar a sua imagem? Aí eu peguei e falei para ele assim, olha, essa questão eu já venci há anos atrás lá no Rio Grande do Norte. Alguém vai entrar no meu jornal e vai fazer e vai ganhar esse dinheiro. E eu acho que se a gente é comunicador e for feito de um jeito legal, não tem problema, não sou eu que vou barrar o merchan. Isso é uma coisa sem volta, isso vai acontecer. Então eu fui vendo essa transformação de como se edita, de como se fala, de como se conversa. Eu tinha autorização para conversar. Eu tinha autorização para comentar, porque até então você não comentava. Quem comentava era o comentarista. O apresentador apresentava, o repórter entrevistava, né? Você podia entrevistar ali, quem comentava era o comentarista. Ele entrava um comentarista que tinha anos de televisão e ele ia fazer a análise dele lá. Então, essa mudança toda, eu fui assistindo ao longo desses anos. Novas ferramentas, novas formas de fazer e essa coisa de tatear.
né? Vamos experimentar, funciona, não funciona. Audiência, não tinha medidor de audiência lá, para você saber minuto a minuto. Minuto a minuto veio chegar aqui alguns anos atrás. O que é o minuto a minuto? Você sabe quanto é que a audiência tá naquele momento, só que tem um delay, Fábio, de pelo menos 2 minutos. Você tem que ir no feeling ali. Ah, essa matéria tá rendendo, esse assunto tá rendendo, fica aí. O tal do fica aí é você ficar improvisando e você ficar trabalhando aquele assunto e você vai usar o quê? Você vai usar o seu cabedal, você vai usar a sua bagagem. Os meus primeiros comentários todos eram escritos. Eu não queria me perder, eu não queria falar besteira e eu não queria perder o tempo do jornal. Então aquilo dava uma previsibilidade para o meu diretor que estava ali comigo. Mas com o tempo, eu fui ganhando confiança, fui me sentindo à vontade para poder comentar ali de mim mesma, né? Então, assim, foram mudanças que eu fui Ou vendo ao seja, longo do até tempo. então, por exemplo, nós estamos falando de mudanças na profissão e pegando a sua trajetória como um exemplo, como um case, né? Mas nós não estamos falando aí de mudanças de tecnologia. Por que eu estou ressaltando isso? Porque se um Hum. jovem jornalista começando a carreira está nos assistindo, talvez tenha a tendência dele pensar que a tecnologia é uma coisa ultra, hiper, que é o mais importante de tudo. E claro, tecnologia é importante, não estou querendo diminuir a força da tecnologia, a importância da tecnologia. Mas toda essa mudança, toda essa transformação, ela estava acontecendo aqui na cabeça da Neila, no perceber, no agir de uma forma diferente, perceber que, olha, isso aqui não está legal, vamos fazer de outro jeito. Eu tô tentando desconstruir aqui o que você acabou de falar, né? Então, assim, para a gente melhorar e para a gente se aprimorar, não necessariamente é a tecnologia que vai trazer todas as transformações. A gente também tem que ir mudando, Com né? E mudando certeza. as mentalidades. Você tem que se adaptar a todas essas mudanças. Por exemplo, quando eu comecei aquele jornal lá do teste, o teleprompter, sabe como é que era? Era uma esteira igual a esteira de supermercado. Tinha a editora-chefe, que fechava tudo, tinha a redatora. O redator era a pessoa que escrevia todos os textos. Chegavam as matérias dos repórteres, chegavam as notas, as vivos, os links, e ele ficava sentado ali escrevendo todo o jornal. Era uma pessoa para cada função. Elas botavam o papel na esteira. E no começo eu estava tão nervosa que eu achava que o lapela ia pegar os meus batimentos cardíacos. E eu lia, decorava a lauda, eu botava uma carinha feliz, uma triste ou uma séria para eu saber qual era a interpretação que eu tinha que dar, porque eu ficava cega, eu já não sabia nem o que eu estava lendo de tão nervosa. Depois, isso tudo foi mudando, né? Eu tô falando de um tempo em que o TP era assim. Era VHS, XDCAM, não sei o quê, não sei nem o nome das câmeras agora até a gente chegar no digital. Para você fazer um link na rua, você tinha um caminhão de link. Era uma ilha de edição e era um monte de antena em cima. Eram milhares de pessoas para você fazer um link ao vivo. De lá para hoje é um mochilink. A pessoa sai com uma mochila e você faz ao vivo em qualquer lugar que você esteja. Olha quantas mudanças. Você saía com equipe, te falei do Paulo Gomes lá, que foi meu primeiro cinegrafista. Você tinha um motorista, você tinha um cara que era o iluminador e áudio, né? Que carregava os negócios tudo. Eram mais ou menos 3 ou 4 pessoas uma equipe. Isso foi diminuindo, você foi diminuindo. De repente ficou o motorista, que era o cara que fazia o áudio e ajudava a carregar as coisas. Hoje eu saio sozinha com o meu cinegrafista. O cinegrafista dirige o carro, leva os equipamentos, confere tudo, ele ajusta o áudio, confere o áudio, guarda tudo, vamos para a próxima sonora, vamos para outro lugar, o próximo entrevistado. Equipe enxuta. E tem as emissoras que não tem mais cinegrafista, que é o vídeo repórter. Eu fiz o curso dentro da emissora proporcional. Vamos fazer vídeo repórter, automaquiagem, você tem que aprender tudo. E aí o vídeo repórter vai, leva o tripézinho dele, o celularzinho dele, prepara. Tipo aí os Scamparini lá da Itália, entendeu? Você é a sua equipe. Então eu tô te falando, você tem que se adaptar? Tem, porque o mundo tá girando, você não pode ficar lá para trás. A tecnologia falha, Fábio. Sabe? A tecnologia falha. Se você não tiver o know-how, por exemplo, tava montando um podcast um dia desse, eu tinha meia hora do jornal até a hora do primeiro podcast. Sentei com a produtora e falei assim, qual que é o assunto, qual que é a entrevistada, tará, vão perguntar isso, blá, blá, blá. 15 minutos eu montei o podcast. Quando eu terminei, ela falou assim,
que você acha de jogar no chat GPT só pra gente dar uma limpada e ver o que acontece? Eu nunca tinha usado o chat GPT. Aí eu botei lá, mudou pouca coisa, mas deu uma limpada, deu um gloss. Eu falei, nossa, genial. Bom, né? Esse chat. Você sabe o que ela falou pra Esse mim? estagiário é bom, né? Maravilhoso. Aí ela falou assim pra mim, eu admiro quem faz no seco. Eu falei, o que é fazer no seco? Ela falou, quem faz da cabeça, que não usa o chat. Aquilo me marcou tanto, aquela frase, porque pra ela era um absurdo sentar em 15 minutos e montar um podcast. E pra mim, era um absurdo. Primeiro, eu não sabia usar o chat GPT, que eu aprendi naquele dia. E segundo, eu falar pra ela o seguinte, tá, mas no dia que não tiver internet, você não vai montar o chat? Você não vai montar o negócio? Você tá entendendo? Claro. Quando você tem a habilidade conquistada, você vai pra qualquer lugar. Eu já fiz debate. Eu já me preparei para um debate com tantas pessoas, cheguei lá, o candidato não apareceu. Então, eu tive que entrevistar um único candidato, isso aqui em Brasília. Tive que entrevistar um candidato, os jornalistas que estavam lá sabatinando ele. Você tem que ter a capacidade de adaptação. E você só consegue adaptar se você tiver segurança. Uma das regras de MC, de quem vai falar em público, é o seguinte: saiba o assunto que você vai falar. Porque se você souber, você fica à vontade, você consegue improvisar. Agora, se você vai falar de uma coisa que você não sabe, você não tem segurança. Você vai decorar, né? Alguma coisa assim. Esteja ciente do assunto para você se sentir à vontade para transitar entre ele, né? Então, assim, a tecnologia é maravilhosa, facilita a vida, ajuda, tira empregos, e, mas ela é uma ferramenta. A principal ferramenta está aqui. É a sua mente, é a sua destreza, é a sua capacidade de se adaptar. Por exemplo, você vai entrevistar uma pessoa, seja ela quem for, isso já aconteceu com autoridade. Você tá aqui, a câmera tá desligada, a pessoa bate um papo, na hora que liga a câmera, a pessoa não consegue falar. Taracas aqui, ó, de placas, de nervoso, de você ver que o assunto era sério, você vai fazer o quê? Você tem que deixar a pessoa à vontade. Aí você vai entrevistar alguém com duas coisas terríveis: entrevistar alguém que fala muito e entrevistar alguém que fala pouco. A pessoa que é monossilábica, ela fala assim, e aí, foi bom? Foi. Você tem que desenvolver a entrevista à parte, entendeu? Você tem que... E quem faz isso? Quem tá preparado. Como é que Claro. você se prepara? Com a vida. O que você aprende na rua, você leva pro trabalho. O que você aprende no trabalho, você leva pra rua. A gente é um ser que tá imerso num mundo que tem várias camadas, né? Então tudo é usado. E em termos de praça, de localização, você estava no Natal, Nordeste, e aí você veio para Brasília, que é a capital do Brasil, que te dá acesso a, digamos, mais autoridades, mais pessoas. Você sentiu essa diferença? Como é que foi? Brasília, ó, o Rio Grande do Norte me deu um contato muito amplo com artistas. Muito, porque tem muitos eventos de verão, Carnatal, né? A gente entrevistou muita gente, trio elétrico. E a gente falando de ficar nervoso ou não ficar nervoso, eu lembro que eu fui entrevistar todos os artistas do Carnatal, falei com todos eles, e eu tava muito nervosa com a Ivete Sangalo, porque eu sempre achei ela o máximo. E eu tava tão nervosa, aconteceu mil coisas e achava que não ia acontecer. Ela falou, não, ela falou que você leva ela até o hotel, mas ela não vai deixar você na mão, sobe no trio, espera aqui, porque é amiga da banda inteira. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser entrevistar a Ivete Sangalo? Maravilhoso, a Ivete Sangalo, ela é tão generosa que ela nunca vai deixar você na mão. Se ela perceber que você paralisou, ela vai fazer entrevista pra você e vai deixar você à vontade, né? Então essa classe artística em Natal me preparou muito pra isso. Meu diretor falava assim, sabe, não gosta tanto de artista que ela faz um dossiê pra entrevistar. O cara sabe mais da vida do cara do que o cara. E volta pra cá amiga de infância, porque essa minha capacidade de conversar, eu fico amiga de todo mundo em 5 minutos, né? 3, 2, 1, eu já tô amiga de todo mundo. Brasília já me trouxe autoridades, né? Pessoas diferentes, assim. No ramo da política já entrevistei muita gente. Vem muita gente também com peça, com teatro e tal. Me deu essa... Eu já estive diante de pessoas que eu admirei a vida inteira e que eu falava assim, meu Deus, eu tô aqui fazendo isso, né? E pra rede nacional também me fez isso. Eu lembro que um momento muito importante da minha vida, quando eu fui pra São Paulo, a primeira vez eu trabalhava no SBT e eu fui chamada pelo Silvio Santos pra ir pra lá. A primeira vez na frente do Silvio Santos é um negócio que não dá nem pra explicar, né? Você olha e você fala assim, gente, ele fala igual o Silvio Santos, que você não acredita que o Silvio Santos é daquele jeito. E você tá de igual pra igual com pessoas é muito maravilhoso. Por exemplo, hoje eu e o Cabrini estamos na mesma emissora. Eu tive contato com o Cabrini em várias situações. Mas a primeira delas, Fábio, foi quando eu comecei a fazer jornalismo lá.
que eu falei assim: olha só, tá tendo um congresso de jornalismo lá em São Paulo, vocês me ajudariam aí? Cara, a empresa pagou minha passagem, minha estadia pra eu ir participar desse congresso na Casper Libero. O Cabrini era um dos entrevistados, tinha Caco Barcelos, tinha Boris Casoy, e aquilo pra mim foi um divisor de águas. Daqui a pouco eu estava trabalhando com o Cabrini. Isso pra mim é um negócio, assim, absurdo. E aí, uma vez ele veio no meu programa, eu vim falar do programa dele, ele me elogiou, assim, fartamente. Eu fiquei assim: "Meu Deus, o Cabrini tá falando isso de mim?". Aí eu já fiz podcast, convidei ele, ele veio pro meu podcast, hoje a gente tá na Record de novo. Então, assim, essa coisa de você tá trabalhando com pessoas que você admira de igual pra igual, sabe? O Gugu, uma vez que eu vi o Gugu me chamou pelo nome, eu olhei pra trás. Eu falei: "Tá me chamando pelo nome?". Ele não precisava nem falar comigo. O Ratinho, cara Ou extremamente seja, em generoso. São Paulo, você, talvez as suas experiências, assim, de pessoas que você conheceu, encontrou, eram jornalistas que Jornalistas, artistas. nacionais, É, artistas, é. e isso é uma outra realidade que Uma outra você realidade. E você sabe o vivenciou. que um amigo falou pra mim? Ele falava assim: "Neila, não pede pra tirar foto com os artistas, você tá trabalhando, isso descredibiliza você". Aí ele me ensinou um truque. Olha aí, jovens. Você vai entrevistar alguém importante que você ama, você dá seu telefone pra alguém registrar você entrevistando. Entendeu? Porque aí você tá segurando o microfone, você tá com uma autoridade de igual para igual. E eu me lembro que eu era novinha, meu Deus, uma vez eu fui fazer estava escrevendo para uma revista e fui fazer os colírios que estavam no Natal Fashion Week. Gente, era só Escolhi. homem lindo. E eu falei assim: "Meu Deus, como é que eu vou entrevistar esse cidadão? Um cidadão famosérrimo hoje". Um super profissional. "Olá, tudo bem? Eu sou Neila Medeiros, da revista tal". "Nossa, você é muito bonita", eu falei: "Muito obrigada". Hoje, se esse cara chegasse e falasse: "Você é muito bonita", eu ia agradecer, falar: "Nossa, ele me chamou de bonita", mas na época, aquela minha preocupação de ser muito profissional, de ser levada a sério, porque eu não era jornalista, porque tinha tudo isso, me ensinou a ter uma postura profissional diante dessas pessoas, sabe. Não é fingir normalidade, é você agir como profissional para que as pessoas te respeitem como profissional. Até isso, amigos me ensinaram e foi um divisor de águas para mim também. Porque eu já tive diante de pessoas que eu admiro demais, de ficar extremamente emocionada, mas de ter que segurar a onda, porque eu estava ali sendo anfitriã de algum programa, de algum jornal. Então, essa coisa de ir para a rede nacional, de vir para a rede local, aprendeu coisas novas? Não. O que me ensinou o ofício foi trabalhar em praça. Que não tem uma pessoa para cada coisa, você tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Em rede nacional, você tem uma pessoa para cada coisa. Você acaba fazendo menos coisas, se concentrando muito no seu trabalho, porque você tem muita gente para. Você tem uma equipe maior. Então, o que mais me deslumbrou nesse trabalho nacional foi a oportunidade de chegar de igual para igual em pessoas que eu sempre admirei como profissionais. Isso para mim foi encantador. Agora, Neila, tem uma coisa admirável em você, é que você pode chegar num ambiente como esse de São Paulo e todo mundo, poxa, você está apresentando um jornal em rede nacional, então você é uma jornalista super importante, digamos, mas você trata as pessoas, todas as pessoas que estão ali trabalhando da mesma forma. Isso eu estou atestando aqui porque eu conheço você. Eu sei que você trata todas as pessoas da mesma forma, assim, no sentido de que você não acredita que pessoas não são importantes. Então, uma Sim. pessoa numa função menos importante, ela não deixa de ser importante como pessoa. Uhum. E isso faz parte do seu carisma. Então, todo mundo gosta de você, o pessoal da equipe, cinegrafista, que sabe, gosta, porque você realmente trata muito bem essas pessoas. Você deve ter visto também gente fazendo o contrário, né? Ah, já vi de De tudo. nariz Já vi de empinado. tudo. Isso surpreende essa simplicidade que você tem, porque você, na hora de ligou a câmera, tá falando, na hora de aparecer, eh, não tem diferença. Você é super profissional e faz muito bem o seu trabalho. Mas na hora de lidar ali com as pessoas nos bastidores e tal, você continua dessa forma comunicativa, dessa forma alegre, beijoqueira, né? Assim, isso surpreende as pessoas até hoje, assim? Ah, eu acho que sim, Fábio, porque as pessoas dão um valor tão grande pra quem tá na televisão, né, elas acham que a gente é diferente. Tá na televisão desperta no imaginário das pessoas que é alguém muito melhor do que elas, e isso não é realidade.
Eu conheço artistas de televisão super acessíveis que têm assessores que são super complicados. Eles não deixam você chegar no artista e quando você chega no artista, o artista é de uma simplicidade, de uma tranquilidade. Então, assim, eu já vi de tudo, né? E essas pessoas todas me ensinam muito. E eu preciso de todas elas. Eu acho que isso tem não só a ver com a minha personalidade, tem muito a ver com a nossa criação. Nossa mãe é assim, né? Nossa mãe é uma médica, aposentada agora, uma médica extremamente importante, como a gente já ouviu muitas vezes. Ela escreveu o nome dela no livro da medicina de Brasília, porque ela foi uma médica excepcional. Ela atendeu muitos anos na rede pública e tinha um consultório particular, nunca aceitou convênio, mas nunca deixou de aceitar nenhum paciente por falta de dinheiro. E eu me lembro muito de quando a gente era criança, mamãe chegava em casa com os presentes mais inusitados. Pano de prato pintado, saca de feijão, saca de arroz, porque as pessoas ficavam tão agradecidas de num hospital público ter um atendimento tão VIP como ela oferecia, que queriam parabenizá-la de alguma forma, retribuir aquele amor, né? Eu me lembro uma vez, minha tia me contou essa história e minha mãe confirmou. Ela teve uma paciente que foi para UTI na rede pública depois que o bebê nasceu. E ela falou assim: eu não vou voltar para casa enquanto ela não sair da UTI. A tia Zuleide, que criou a gente, foi lá para casa. Era aquela loucura assim, com o menino enlouquecendo ela. Mamãe passou 4 dias no hospital público de Taguatinga, monitorando aquela paciente, no máximo indo e voltando para tomar um banho. E a paciente saiu da UTI e ela pôde voltar para casa. Até hoje as pessoas encontram com ela e falam assim: nossa, a senhora mudou minha vida. Você lembra que tinha fotos de famílias inteiras, era só setinho puxado o nome de cada um, que ela colocou no mundo a família inteira, ela fez parto. O nome da clínica dela chamava Mãe e Filha, porque ela atendia desde a adolescente à idosa. E ela fazia parte da vida dessas pessoas, né? Então a gente aprendeu isso na nossa casa. Mamãe sempre foi muito beijoqueira também, muito despachada, muito comunicativa. E às vezes eu me vejo ela. Eu falo, meu Deus, hoje eu tô terrivelmente a minha mãe. E isso faz parte, mas isso abriu muitas portas pra mim. Porque fez com que as pessoas quisessem muito me ajudar. Até hoje. Lá na Record, eu termino meu. Quando eu tenho tempo de tomar café da manhã e não saio direto para uma pauta, eu tomo café com switcher. Com a equipe técnica toda do meu jornal, com os cinegrafistas, com o switcher, né? A gente, cada dia um leva uma coisa, ou dá uma vaquinha e compra alguma coisa, um dia é cuscuz, outro dia. Mas é a minha galera, não tomo café da manhã lá em cima. Porque essas pessoas fazem parte da minha vida, do dia a dia. Então, assim, é o que é. É quem tá na trincheira com você, né? Exatamente. Você forma vínculo, você se apega. Eu me apego fácil. Bom, a gente vai mudar um pouquinho o tom aqui agora. A gente vai falar da mãe, da Neila. A Neila mamãe, mãe de 3. E, inclusive, a gente pode falar em gerações diferentes, né? Sim. Então, como é que é ser mãe de 3, inclusive de gerações diferentes? E o que que muda, né? Da mãe da Isadora e da Júlia para até a mãe da Liz, que é mais novinha. Fala um pouquinho sobre que você é uma mãe apaixonada. Quem convive com você sabe disso, mas conta da sua perspectiva. Você ser mãe com 20, ser mãe com 40 é outra mãe, com certeza. Tem 20 anos aí de aprendizado, né? Fui mãe nova e agradeço, acho que foi a melhor coisa, porque as minhas filhas me deram uma seriedade, um senso de responsabilidade para a vida. E eu quis as minhas 3 gestações, de joelho pedir, quero, e foi uma felicidade cada uma delas, né? Personalidades completamente diferentes. Isadora, que a mamãe adora, foi a primeira filha. Eu, mãe de primeira viagem, a menina no colo o tempo inteiro. Eu botei ela na creche com 9 meses que eu precisava viver. Eu não conseguia urinar se a menina não estivesse no colo, porque era um apego. A Júlia, que a mamãe se orgulha, foi um desafio completamente diferente, porque a Júlia nasceu prematura e ela quase morreu por conta de um medicamento que foi ministrado para ela. Todos os desafios que você imaginar, a gente passou, né? Pode morrer a qualquer momento. Então, isso me trouxe uma fé, uma resiliência, uma capacidade de encarar a vida, de enfrentar o que viesse. Ela teve um problema muito sério de saúde. Por conta desse problema, já com 14, 15 anos, o médico falou assim: olha, a cannabis medicinal vai fazer uma revolução na vida da sua filha. Eu fui até o STJ pedir para plantar cannabis, para produzir um remédio para minha filha. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse fazer isso. Então, assim, garra. Isso me deu
uma força para entender assim, sou capaz de alguma coisa, nem que seja de cuidar de filho e de ser mãe. E olha que eu só fui entender que eu sou uma boa mãe muito recentemente, porque eu achava que não era suficiente. E isso, essa experiência coloca você em contato com muitas dificuldades, porque você vai no Total, hospital, você vê muitas realidades, né? muitas Muitas realidades. famílias, muitas crianças com problemas de saúde sério, e que você chega lá, as minhas excursões por hospitais me tornaram uma pessoa com muito mais compaixão, porque o Uhum. sofrimento que eu vi dentro de hospital, eu todo dia eu agradeço pela minha saúde. E essa passeada por hospitais que você fez também, o que que você viu nessa experiência? Olha, Fábio, a Júlia frequentou a ACD em São Paulo, que é um dos lugares mais incríveis que tem no Brasil. Os melhores profissionais do país estão ali dentro. São pesquisadores também, trabalham nas melhores clínicas, mas estão na ACD fazendo um trabalho social. Na ACD, tem criança que é um tronco, não tem os membros. Tem criança que está em cima de uma cama totalmente se contorcendo. O que a minha filha tinha de um lado direito do corpo, que não controla esse lado, tinha espasmos e dores. Tinha criança que tinha no corpo inteiro, gente com paralisia cerebral que vegeta, gente que tem AME, que tem ELA. E, ao mesmo tempo, é um lugar onde as pessoas são felizes, porque lá elas se sentem em casa, lá elas não são julgadas, lá ninguém fica com peninha. Esse menino que era um tronco que eu te falei, descia a rampa de skate. Eu enlouquecida, filho de um capoeirista. Ele tem um pedacinho de um bracinho, não tem o outro, não tem. O pai é capoeirista. Imagina que ele pensou assim, cara, não, o filho é capoeirista, a mulher virou capoeirista por causa do filho, eles têm a unidade de capoeira da CD, é um negócio assim, inimaginável. A Luara, que tem ossos de vidro, desce a mesma rampa de cadeira de roda voando, e eu desesperada, a mãe dela falava assim: Ih, Ossos ela é de assim, vidro. ossos de vidro, você não tá entendendo. Aquilo me deu uma gratidão de falar assim, a Júlia, quando teve uma época que ela estava internada, que quase morreu, eu me apeguei muito a uma família que estava no leito ao lado. Era uma criancinha que tinha síndrome de Down, tinha uma cardiopatia, teve câncer, curou do câncer, mas não pôde operar do coração por causa do câncer. Enfim, morreu da cardiopatia. Aquilo foi uma dor tão profunda para mim, que já estava ali com aquela intimidade com a família e com a menina, que eu pensava assim, mas o que que diz que não é a minha filha que tá naquele caixãozinho e a filha da outra mãe? Você não tem o controle de nada, né? Essa hora eu só pensava assim, a gente não tem que entender, tem que ter resiliência, tem que acreditar. Isso me fortaleceu muito como mãe de falar assim, eu vou lutar pelo que eu posso, vou fazer a minha parte, vou dar muito amor para minha filha, porque a vida dela não é fácil, e vou fazer o que eu posso, né? E aí, 20 anos depois, vem a Liz. Eu ia perguntar agora. E aí chegou a Liz, e aí? A Liz, cara, é Quan- outra configuração, é quan- outra geração, é A outro Liz está com espírito. quantos anos? A Liz tá com 7. Essa geração de agora é outra galera. Já vem microchipada, é um download assim. A menina ela pega as coisas no ar, muito artística, muito criativa, muito inteligente, mandona, mandona. Mas assim, eu fui mãe com 40. Então, eu já tinha essa experiência toda. A minha vida profissional, eu já tinha sido momentos gloriosos, já tinha sido demitida, já tinha passado pela humilhação, já fui humilhada, já fui exaltada. Eu já tinha passado por tanta coisa, que você chega uma hora que você fala assim, sabe aquela música, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro? Então tudo fica mais leve. Eu já tinha uma vida financeira completamente diferente. E eu me lembro que eu chegava em casa, eu comprava tanta coisa, meu marido falava, você sabe, não precisa de mais nada. Eu trazia escondido, eu falava que eu tinha ganhado de presente, porque ele falava assim, não é possível que você ainda tá comprando coisa pra menina. Porque foi a primeira vez que eu tive a capacidade de ter uma gestação e brincar com essas coisas, né? E a Liz nasceu. E outra coisa, eu tinha. A Liz é de um segundo casamento, outra proposta completamente diferente, que pra mim era revolucionária, porque no primeiro casamento os dois trabalhavam, então a gente precisava de apoio pra poder cuidar. E com a Liz, meu marido falou assim: pegou ela no colo e falou: não tenho coragem de botar na mão de ninguém. Então a gente fez escolhas. A Liz é criada pelos pais, nunca teve babá, então ou tá com ele ou tá comigo. Pra eu poder viajar e pra Rede Nacional fazer uma série de coisas, é porque eu tenho um marido maravilhoso que abriu mão de uma empresa, abriu mão de uma profissão, mudou a vida dele completamente pra estar mais disponível pra ela. E aí eu vejo a diferença. O que que é um filho
criado pelo pai e pela mãe. Com educação instante, na hora. Uma educação olho no olho, que você se agacha, pede a opinião da criança. Fala isso tá certo, isso tá errado. Pra você ter uma ideia. Reuniões de pais nas escolas na escola da Liz, tem um pai que fica 40 minutos. A da Liz dura 10 minutos. Mas por quê? A Liz é mega inteligente, é líder de turma, tem conhecimentos gerais, sabe lidar com qualquer situação, protege os oprimidos, não tem o que falar da Liz. Pronto, acabou. Entendeu? Porque ela tem um suporte. E aí eu fico assim, ai meu Deus, será que eu prejudiquei muitas outras filhas? Porque elas passaram por tudo também. Teve separação, teve litígio, muda de casa, guarda compartilhada, vai pra casa de um, vai pra casa do outro. Não tinha estrutura. Um dia era um que buscava na escola, outro dia era outro. Tadinha, as meninas cresceram numa loucura, né? A gente faz o nosso melhor, mas às vezes não é suficiente. Sempre vamos sequelar os filhos de alguma maneira, eles sempre vão pra terapia falar mal da gente. Mas isso também faz parte, eles entendem. As minhas filhas entendem que elas têm uma mãe que as ama, que faz o que pode, que não é perfeita, que erra, mas também que acerta. E juntas a gente vai construindo. Pra mim, o mais importante é que elas sabem o seguinte, elas me têm. Quando elas precisarem, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance pra estar do lado delas, mas também com autonomia, deixando elas se virarem, crescer. Eu não sou aquela mãe que fica assim, fez isso, fez aquilo, eu não sou. E aí, Neila, eu tô pensando aqui sobre essa coisa da nossa vida profissional e nossa vida pessoal, né? Eu acho que as pessoas fazem muita questão de separar muito, né? De colocar assim, "Não, esse container aqui é vida profissional, esse container aqui é vida pessoal." E a gente tá aqui, a gente começou falando da sua vida profissional, e aí eu fiz perguntas sobre o seu lado mais de mãe, sua vida pessoal. Mas até para ilustrar que nós não somos dois seres, né? Nós somos um ser só, né? Com várias camadas. Essa profissional que você descreveu, que estava ali na bancada e não sei o que lá, é também mãe, tem problemas dentro de casa, enfim, está preocupada com a filha. E eu acho importante as pessoas não perderem isso de vista, né? E mais uma vez, vamos voltar para aquele jovem ou a jovem que está fazendo escolhas de carreira agora, que está nos assistindo, que pode aprender com a sua trajetória profissional, mas que faça reflexão também. Olha, a vida pessoal, ela não está totalmente separada, totalmente distinta. Então a gente durante essa trajetória, a gente aprende a se tornar profissionais melhores, também mãe melhor, pai melhor, amigo melhor, filho melhor, ou seja, é uma melhoria constante. A gente está sempre buscando, né? Quando eu penso sobre a audiência, que o público-alvo do nosso podcast, a gente começou entrevistando muito empreendedores, empresários, porque nós estamos aqui no ambiente de negócios. E eu estava refletindo um dia desse, eu falei, mas eu não quero entrevistar só empresários ou empreendedores, até porque você pode ser um empreendedor né, como perfil, né? Você pode ser um funcionário de uma empresa e ser um empreendedor. Em inglês tem uma expressão que chama overachiever, que é aquela pessoa que quer sempre mais e mais. Ela busca a excelência. E aí eu me peguei pensando, eu quero entrevistar pessoas assim, que são overachievers. E você é uma pessoa assim, né? Uma pessoa que quer mais, quer melhorar, tá sempre tentando. E além dessa camada de profissional e mãe, você ganhou uma camada de vó agora. Conta agora. Você lembra que eu te falei que no começo eu precisava escrever tudo porque eu não tinha confiança, mas depois eu ganhei a confiança e eu achei que eu tinha bagagem suficiente para lidar com a situação sem ter que me programar tanto antes? É por causa disso, porque nós somos seres integrais, a gente não tem gaveta mesmo, não. É um ser que está recebendo informação o tempo inteiro, interagindo, aprendendo, errando, e isso está construindo a gente. Lógico que se você é jovem, está começando a sua profissão agora, você vai errar muito para acertar. Você não tem que se cobrar ser o must como se você estivesse no final, porque você não tá. E tudo bem. Eu tenho muitos repórteres. Eu trabalhei muito com estudantes aqui em Brasília. Fui tema de TCC de muitos deles no IESB e em outras universidades, porque era o jornal que estava mudando, que eu te falei, um jornal que foi mudando o jornal tradicional. Então, isso chamou muita atenção no curso de jornalismo. As pessoas falavam sobre essas mudanças no jornalismo, usavam o jornal do SBT como exemplo. E tudo isso foi me transformando como pessoa e foi me dando essa bagagem. Então, eu falo muito para os jovens, calma.
Você tá como... Ah, mas meu link hoje foi péssimo, meu gaguejei. Eu falei, calma, tá tudo bem, você tá começando agora. A gente sabe que você tá começando. Você tá tendo uma oportunidade da empresa de ir pro vídeo. Até ontem você era produtor e agora você vai aprender técnicas. E você vai ensinando. Ó, nunca faz assim, não deixa o entrevistado pegar seu microfone. Ele não estudou e não assinou um contrato para segurar a canopla da sua emissora. E outra coisa, se ele pegar seu microfone, você perdeu o controle da matéria. Ele vai embora, fala o que quiser, você não pega de volta. Isso é uma regra. Você vai ensinando e a pessoa vai aprendendo, né? Então, assim, hoje, por exemplo, ser avó. O que é ser avó, gente? É um negócio absurdo, né? E isso também tá me preparando. A tranquilidade que eu tenho quando minha filha tá chorando, porque a bebê tá chorando, e eu posso segurar a neném com calma, sabendo que aquilo vai passar, essa experiência de vida. E quando você fala assim, todo mundo tem um lado empreendedor. Fábio, hoje em dia, todo mundo é empreendedor. Você é uma marca. Nas redes sociais, você é uma marca. Você tem uma página. Eu tenho certeza que em alguma rede social você tá. Você tem uma página, né? Você tem um negócio. Eu faço cachorro-quente na esquina. Você é um empreendedor, você é uma marca, né? Eu vendo a minha ideia. Você é uma marca. Hoje você tem que ter um nome, você tem que ter uma vida digital, né? Você tem um negócio, seja lá qual for. Você tem que ter uma estratégia de venda. Você tem que ter uma... E vender não é só tô falando de comércio, não. De vender a sua ideia, de vender a sua postura. Você é um candidato, tá indo fazer uma entrevista de emprego. Você tá vendendo a sua persona para a empresa. Por que a empresa vai contratar você? Você é um empreendedor quando você fala assim, eu vou bem vestido, sabe? Eu vou apresentável, eu vou cuidar do meu... Eu não vou vestido de qualquer jeito, eu não vou falar qualquer linguagem. Eu vou me preparar sabendo quem é a empresa que tá me entrevistando, porque eu vou chegar lá e vou demonstrar que eu sei onde eu tô pisando. Então, todo mundo é empreendedor. Você tem que empreender quando você sai de casa. Você é criança, você precisa que aquela turminha ali aceite você no grupo. Então, de uma certa forma, você tá vendendo a sua imagem para entrar num grupo. Somos seres sociais, Fábio. E cada vez mais as redes sociais estão transformando a gente num produto também. A gente tem caixinhas? Tem. Quando eu saio do meu jornal e vou para casa, eu vou cuidar dos meus 10 cachorros, eu vou cuidar da minha neta, das minhas filhas, vou acompanhar ali as notícias, mas eu vou descansar, eu vou relaxar. Agora, tudo aquilo tá vindo pro meu HD aqui. Ele vai ser usado. Eu vou chegar lá na segunda-feira e falar assim, gente, nesse fim de semana, passei por uma situação. Por exemplo, a gente teve um link para falar sobre chuva de granizo em Brasília. Como que você se protege do chuva de granizo? Eu comentei, no fim de semana, gente, choveu granizo na minha casa. Minha filha de 7 anos pegou o granizo, botou na boca pra ver o que gosto tinha, né? E fui pesquisar. Eu falei, mas não bota não, porque esse gelo vem com poluentes, vem com, né? Fui explicando. Tudo é ferramenta. E quando você consegue conectar todas as suas versões numa só, todas as suas skins, né? Todas as suas habilidades, todas as suas ferramentas, você só é um profissional melhor pro mercado e pra vida. Eu tenho usado também esse podcast como um laboratório, tá? E conversado muito sobre as profissões, as novas profissões, as habilidades, as novas habilidades. Eu observo muito essas mudanças, essas transformações, com um misto de preocupação e entusiasmo também, porque eu gosto de mudança. Eu não sou uma pessoa aversa à mudança. E você gosta de tecnologia também. Gosto. Mas eu digo, não é um laboratório só para eu observar e tirar minhas próprias conclusões. Mas o meu caçula está com 17 anos, terminou o ensino médio e vai começar a fazer escolhas de profissões também. Então, eu tô, enfim, tentando ser aquele coach de carreiras que ele não pediu ajuda, sabe? Pai é assim, ele é coach de quem não quer ajuda, né? Sim. É terrível, porque você acha que você tem que dar um monte de informação para ele, não, faz isso, faz aquilo, e ele não pediu. Às vezes ele nem quer, por isso que ele não pediu. Então, eu até aprendi num curso que eu fiz que existe um negócio chamado coaching oculto, que é quando você ajuda sem a pessoa nem perceber que você está ajudando. Subliminar. Você tem que ter essa manha aí de fazer um coaching oculto, As né? mulheres são muito boas nisso. Pois Elas fazem tudo e fazem o cara achar que é ele que tá fazendo. Exato, mas eu sou do outro lado, eu tenho que fazer um esforço imenso para aprender esse negócio, assim. Eu normalmente chego já com um monte de informação, assim. Tô aprendendo, Tá tateando e aprendendo. Mas aí eu aproveito para perguntar,
A Liz, ela tá um pouco longe do mercado de trabalho, assim, de profissão, de que ela vai estudar. Claro que você vai deixar, ela vai descobrir um monte de coisa. E agora ela tá se divertindo, porque, né, ela tem muito contato com a natureza, tem os Sim, cachorros e sim. tal. Mas você tá imaginando o mundo que... como é que vai ser o mundo que a Liz vai chegar e vai... Fábio, é tão difícil isso, né? Porque cada vez mais a mudança é mais rápida. A tecnologia, ela dá saltos incríveis. Eu me lembro de uma pesquisa, mas não vou lembrar de dados, que falava assim, qual era a velocidade da transformação. Tipo, antigamente a mudança levava 100 anos, não sei quantos anos, darará, e agora a informação se renova a cada 5 horas. Né? Tem algumas profissões que você tem que se atualizar de hora em hora. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando chegou o Twitter, que eu falava assim, se você pegava uma matéria que tinha ido no Jornal da Manhã e essa matéria precisava ir no Jornal da Noite, você tinha que atualizar a matéria para ela poder. Você não vai botar ela do mesmo jeito, porque teve atualização durante o dia, já era uma mudança. Imagina quando chegou o Twitter, que a atualização era igual o resultado da telecena, é de hora em hora. É minuto a minuto aquela coisa tá mudando. E para cobrir o Trump, você tem que ficar ligado no Twitter, que ele só Porque o solta por cara lá. só... Que nem existe mais, né? E aí, como é que vai ser o mundo dela? Eu não faço ideia. Agora, uma coisa que me tranquiliza é o seguinte: a facilidade que esses espíritos novos já têm com a tecnologia é um negócio absurdo. Porque se a gente for pegar um celular junto, ou um controle junto de um gamezinho, vai passando um monte de coisa, ela já sabe o que fazer. Eu falei, mas peraí, como é que é a regra? Ela vai mexendo, ela já sabe o que fazer. Ela acabou de ver. Tipo, o Snapchat antigamente era só filtro, agora tem um monte de jogo. Ela vai passando, ela sabe o que fazer. Já sabe. E aí, o que que eu faço? Eu, meu marido, a nossa casa, nosso estilo de vida. A gente dá pra ela um suporte emocional, estrutural, né? A gente vai trabalhando todo esse lado com ela, porque a gente sabe que a tecnologia lá na frente vai estar dominando uma série de coisas, mas ela tem que ter. É aquela história, você tem que saber fazer sem o chat GPT, para quando você não tiver o chat, você saber fazer. Então, eu tô preparando ela com a vida o máximo que a gente pode, porque a gente sabe que a tecnologia é um negócio que vai ser cada vez mais presente na nossa vida, na vida dela. Então, profissão, não faço ideia. Ela é criativa, ela não para, ela não para. Ela gosta de terra, ela gosta de bicho, ela gosta de natureza, mas ela gosta de vender. Esses dias estavam as compras tudo em cima da mesa. O que que é isso? Mamãe, você vem no meu mercadinho? Ai, meu Deus, a menina bagunçou tudo. Ela falou assim, vermelho é caríssimo, azul é mais ou menos, amarelo. Ela teve uma lógica monetária ali. Ela que criou o sistema monetário, criou o Você Pix dela. paga, você me paga. Não, e hilário, porque ela fala assim: você quer ir na minha sorveteria? Quero. Você quer sorvete de quê? Eu quero de pistache. Não temos. Aí eu falei assim: mas se você tá inventando, você pode imaginar que tem, né? Não tem limite. Ela, estou imaginando que não tem. Eu quero de todo. Não tem também. Eu falei, senhora, do que tem? Ela falou, tem disso, disso, daquilo. Aí vou pagar. Eu falei, vou pagar com o quê? Eu pego qualquer coisa. Não, isso daí não é dinheiro. Eu falei, senhora, qual que é o dinheiro? O dinheiro é um aquilo. Entendeu? A cabeça dela é mandona demais, tem que ser do jeito dela. Mas assim, é uma criatividade. E ela vai pra tantos lados. Eu acho que ela é bem artística. Assim, ela é bem artística, mas aprende tudo muito rápido. Ganhou uma bicicleta sem rodinha, em 40 minutos ela tava andando sem rodinha. Pra mim foi um obstáculo da vida. Que ralei muito o joelho. Ela não. Aí você dá um skate, daqui a pouco a menina tá já falou: mãe, eu não sou boa em andar em skate, mas eu sou boa em manobras. Tava girando, fazendo a minha coisa. Então, tem habilidade que aprende muito rápido. O que que ela vai ser, eu não faço ideia, porque tem profissões que nem existem ainda que vão surgir, né? Exatamente. Inclusive, eu vi relatos de que provavelmente eles não vão ter uma única profissão. Eles vão ter profissões durante um tempo. Então, atuou ali por alguns anos, depois já vai ter que aprender outra, Mas a gente não tá trocar assim? e Você não tá sentindo trocar. que a gente tá assim? Eu já fui assim, né? Então, Você hoje é eu já, tradutor, editor, diretor, produtor. eu faço 1001 coisas. Mas também vejo as minhas profissões, que eu atuo hoje em dia, correrem risco de ser substituído, né? Sim, Porque na tradução, na interpretação, a tecnologia já está muito avançada. Jornalista também corre algum também. risco, né? Então, já tem que olhar para... E, curiosamente, estou me voltando para as relações humanas, né? Com um projeto novo de estudar as relações na escola, interpessoais. Uhum. Estou fazendo uma pós para me especializar nisso. E aí, para a gente
chegando já ao fim aqui do nosso papo, que a gente poderia ficar algumas horas aqui, né? É, a Neila, mãe de pets Mãe de também. pets. Você não acha que você exagerou um pouquinho, não? Não, e vai só chegando mais. Então conta um Acabou de pouquinho da sua chegar vida de uma. mãe de pets. Olha, eu e meu marido, a gente cria galgos. Aqueles cachorros magrelinhos, né? De corrida. As pessoas falam, o cachorro de corrida é. Existem vários tipos de galgo. A gente tem 5 tipos diferentes de galgo. E a gente sempre teve galgo. E cachorro, você sabe que é uma despesa, né? Aí o cachorro vai e Certo. morre. Você fica com o coração apertado, aí morreu. Eu nem botei pra cruzar, eu não vou ter um. Aí um dia a gente parou e pensou assim: por que a gente não pega os cachorros abertos e bota pra criar e depois a gente, né? Uma ideia mais ou menos de canil, só que não aquele canil antigamente que os cachorros ficam na baia e tal. Então a gente começou essa empreitada de, entrar em contato com os melhores criadores da raça, que tem as melhores linhagens, porque você preservar a linhagem não é só uma questão estética, é uma questão de saúde do cão. A gente vê misturas de cachorro aí que vão tirando cachorros do mercado, porque começa a ter muito problema genético. Então, a gente falou assim: vamos fazer isso de uma forma profissional. Vão continuar sendo criados na nossa casa junto com a gente, mas quando tiverem ninhadas, a gente vai de forma responsável. A gente tem um canil cadastrado direitinho. A gente vai passar adiante esses cachorros da forma melhor possível, porque é tudo filho nosso, entendeu? Então, a gente tá com 10 cachorros agora, tá com um filhotinho, agora vai chegar outro semana que vem. Na minha casa, eu tenho um estúdio de cerâmica, porque numa dessas mudanças de carreira aí, eu falei, eu preciso de alguma coisa para não pirar antes que o trem acabe pra mim. Porque eu falo, eu sou mulher. Mulher não tem essa vida longa na televisão igual homem. Você vê poucas mulheres mais velhas na televisão. Quantas Ana Maria Braga tem, né? Maravilhosa, incrível. Quantas Glória Maria Quantas tem? Glória Maria tinham? Então, Tiveram. assim, eu tenho a Cristina Lemos na Record, maravilhosa também. Mas, assim, a vida útil da mulher na televisão é muito menor do que a do homem. Olho pra você todo charmoso aí com cabelo branco. Eu, se aparecer 5 centímetros aqui, eu não pintar, parece que eu tô desleixada. E eu falei assim: eu quero uma coisa que não me dê ansiedade, que eu possa fazer de casa e que eu não precise abrir uma internet para saber o que tá acontecendo no mundo. Pensei, panificação, confeitaria e cerâmica. Fechei na cerâmica. Aí falei, vou comprar um torno e vou aprender. Comprei um torno e fui aprender. Então hoje eu tenho um estúdio de cerâmica na minha casa, faço cerâmica também e vou me reinventando, né? Essa coisa de ter várias profissões. A cerâmica ainda não é um negócio pra mim, porque eu não consigo viver exclusivamente dela. Tentei experiências de receber encomenda, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Então, assim, eu vou fazer e vou disponibilizar. A pessoa quer estar pronto. Porque encomenda tem que dar certo. A cerâmica tem vários processos e ele pode dar errado. É um exercício do desapego também. Porque você imagina que tem vários processos e pode dar errado em qualquer um deles. Deu tudo certo, você tá na última fornada, aconteceu um problema, derreteu, grudou, você perdeu a peça É uma toda. coisa artesanal. Artesanal, que leva tempo, que tem. Aí a pessoa fica ansiosa, cadê meus trem? Cadê meu negócio? Aí dá um problema, você tem que voltar pro começo para fazer de novo. Então, assim, né? Então, me reinventando, fazendo várias coisas, né? Vendo o que me dá prazer. Não sei qual profissão vai ficar e qual não vai ficar. Eu tento ir no feeling, porque eu acho que a nossa alma fala pra gente do que a gente precisa. As sincronicidades vão dizendo, você tá no caminho certo, você não tá. Eu vou tentando ser muito verdadeira no que eu faço, sentir o meu coração, porque se você não gostar do que você tá fazendo, não vai dar certo. Acordar todo dia 4 horas da manhã, como eu acordo, pra fazer uma coisa que você não gosta, não tem como. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu amo me comunicar, eu amo televisão, eu amo jornalismo. Já aconselhei muita gente a não entrar nessa. Neila, eu quero ser jornalista. Eu falei, tem certeza? Você não quer procurar outra coisa? Porque não é fácil. Você trabalha fim de semana, você trabalha feriado. Cada vez mais você tem que fazer mais coisas, né? Hoje eu faço muitas coisas. Eu trabalho mais hoje do que eu trabalhava antes, né? O nome tá crescendo, você tá... Mas eu tô tendo que fazer cada vez mais, porque o mercado tá mudando, tá enxugando. Então eu acho que as pessoas precisam ter a capacidade de se reinventar e de acumular conhecimento, sabendo que todos eles valem para tudo. O Fábio tradutor vai levar o aprendizado da tradução para a vida do Fábio pai, né? O Fábio produtor vai levar esse aprendizado para a vida. O Fábio, meu irmão, vai levar conhecimento para o trabalho dele. A gente está falando aqui de um ser integral que está se melhorando cada vez mais, se respeitando. E isso é o diferencial do mercado. Acaba sendo uma pessoa que tem muitas habilidades e o principal,
Saúde mental. Saúde mental é a moeda. Enquanto você estava falando aí da sua atividade com a cerâmica e até mesmo dos pets que eu te perguntei, eu fiquei pensando, eu acho que também foi um investimento em saúde mental, né? Acho Foi, que com você certeza. foi a coisa dos cachorros, dos cães, é uma coisa que te trazia ali uma terapia, aquele contato com os cachorros, aquela afetividade ali e tal, e a cerâmica também. E eu fiquei pensando assim, puxa, acho que também talvez, não sei se foi consciente ou inconsciente, mas eu acho que foi uma coisa que você fez buscando prazer, o contato, saúde mental, essa afetividade. É É isso tudo mesmo? junto, porque é tudo que cura e de uma certa forma também é uma carreira, é uma condição monetária também. Foi evoluindo, Foi tá evoluindo, evoluindo. porque tipo assim: "Ah, o que que eu vou fazer?" É que nem o Bruno, né, o Bruno, seu filho, que tá agora procurando uma profissão. Qual que é o conselho pra juventude? Você tem que escolher uma coisa que você ama fazer, ponto É. final. Eu amo cachorro, eu vou tirar a fonte de renda de cachorro na minha casa, da forma mais incrível possível para os cachorros e pra mim. Eu gosto de cerâmica, gente, eu me curo, a cerâmica é uma terapia mesmo, você aterra, você mexe com água, com terra, com fogo, com ar, com criatividade, com disciplina, com cálculo, com química, né. E é um exercício também de paciência, de desapego, de uma série de coisas, de entrega. A cerâmica, você não faz do jeito que você quer, você faz do jeito que é pra fazer. Se você apressar qualquer processo, dá errado. Ela tem o tempo de secar, ela tem o tempo de tudo, né. Então é um Igual naquele aprendizado. filme Ghost. É, exatamente. Você tem o tempo de tudo, você tem que aprender a esperar, você tem que aprender a aceitar que não deu certo. Aí você quer fazer um jarro, mas o barro quer ser outra coisa, quer ser uma bacia ou É uma analogia bíblica, né? A sim, analogia formar do do oleiro, Deus é oleiro. o oleiro, nós somos o barro, Exatamente, né? De se moldar, de se desfazer e exatamente. refazer. Não deu certo, quebra, faz de novo. E olha só, que processo impressionante. Quando você trabalha no torno igual do Ghost, você tem que achar o centro. Quando eu estava num momento muito difícil da minha carreira, fazendo terapia e começando cerâmica para não surtar, o meu terapeuta perguntou assim: "Como é que é essa relação? O que que você tá aprendendo com a cerâmica?" Eu falei: "Cara, o negócio é tão louco que olha só, para você poder qualquer peça na cerâmica que você vai fazer no torno, ela começa do mesmo jeito. Você vai centralizar a peça, você vai subir um cilindro e a partir desse cilindro você vai dizer se é um prato, se é uma bacia, se é um jarro, tudo começa desse mesmo jeito. Você tem que achar o centro. Se você não achar o centro da roda girando, ela fica assim. Você não consegue fazer uma parede, ela sobe desigual. Se você não achar o centro, esquece. Você acha que achar o centro é fácil? Então o centramento depende do seu centramento. Se a sua mão estiver pesada, você não acerta o centro. Se você não estiver focada, você não acerta. Se bota força demais, é uma É arte uma você ser. meditação ali enquanto você faz. Cara, é uma aprendizagem. Eu aprendi muito. Quando eu fui relaxando comigo, que a minha vida profissional foi se encaixando, o centro foi chegando mais fácil. Olha que analogia, entendeu? Você tem que estar dentro de você, porque o barco te ensina, ele conversa com você. Então tudo tem que ser terapêutico, tudo tem que ser rentável e tudo tem que ter amor, senão você não volta para o trabalho no dia seguinte. A título de curiosidade, eu aprendi com um entrevistado aqui há pouco tempo, um amigo, o Eurico, que também tem um canal no YouTube e fala sobre várias coisas. Ele comenta lá um livro de um americano que estava insatisfeito com o trabalho, era desenvolvedor, tecnologia, não sei o que lá, e tinha uma família e se sentiu completamente desconectado da família, aquela coisa. E ele fez um exercício de reflexão, ele falou: "Pô, eu não gosto desse estilo de vida. Posso até gostar de ser desenvolvedor, mas isso aqui não está me servindo. Tá. Eu quero uma nova profissão." E aí ele começou a construir isso na cabeça dele. Ele fez uma pesquisa das profissões que sobreviveram mais de 100 anos, que chama Durable Trades, que são essas profissões que há 100 anos atrás tinha e hoje ainda tem, porque muitas Uhum. morreram, né? Sim. Mas essas ainda tem. E esse livro dele, ele fala Durable Trades, porque foi nisso que ele resolveu ir para o campo. Ele resolveu ir para o campo porque ele achou que para ele tinha mais a ver. Porque ele ia ter uma atividade no campo, uma fazenda, com animais, o que fosse. Ele ia estar mais perto da família, ele ia tirar o sustento dele e ele também tinha mais um critério.
para escolher essa profissão. Ele queria deixar um legado para os filhos, Maravilha. uma herança. E ele falou: o meu trabalho eu não posso deixar de herança. Aham. Mas essa propriedade com animais e com, né, se eu for construir um negócio aqui, e o meu filho pode tocar isso. E, então fica a dica aqui, a título de curiosidade do Durable Trades, procurar profissões. E curiosamente cerâmica é centenária. Olha, que legal, A né? panificação, Também. ou cuidar de animais. Tudo é, Então você exatamente. está no caminho certo. Você estava considerando profissões centenárias que já existiam e que não vão acabar. E eu tenho essa vida que ele falou. Eu moro numa área rural. Eu sou mãe de peixe também. Eu tenho um lago de tilápia em casa. Uma coisa sustenta a outra. A água dos peixes é boa para a horta, né? Os cachorros também comem peixe. A gente come o peixe, né? Eu uso os meus utilitários de cerâmica que eu uso na minha casa. Eu tenho a minha caneca do café da manhã, eu tenho a caneca da noite, eu tenho o pratinho do cuscuz, eu tenho o pratinho do não sei o quê. O dejeto do peixe você pode jogar nas plantas. Exatamente. A minha filha comia as frutinhas. Eu botava o dedinho dela para furar areia e plantar a sementinha. Hoje ela escala as árvores que ela plantou. Ela tá tendo uma vida em contato com a natureza, com os animais e tá aprendendo muito a respeito disso. E isso é a herança que esse cara falou, né? E ela vai herdar um negócio. Ela tem uma propriedade autossustentável, que é o que a gente está construindo. Ela tem um canil que eu espero muito que quando ela esteja grande, ele já esteja solidificado, a gente esteja vivendo a realidade das pessoas de quem a gente compra as nossas matrizes, que são criadores sérios no mundo inteiro, com cachorros ganhando competições, cachorros saindo para pet, né? E eles com milhares de matrizes e cuidando dessa forma que a gente acredita, né? Não em baia, não fechado, mas o cachorro livre na natureza, desfrutando, tomando sol e convivendo entre eles numa matilha. Meu marido é o chefe da matilha, por isso que dá certo, ele tá lá, né? Os cachorros ficam na nossa casa até o fim. Eles ficam com a gente velhinhos, eles morrem com a gente até o final. Não tem esse negócio de leva pra clínica, não sei o que, não. É raiz. Lá em casa é amor, todo mundo junto, e a gente se retroalimenta desse amor que a gente cria junto. E eu acho que as profissões hoje, que tem a ver muito com isso, com natureza, com terra, com o que é vital para a nossa saúde, do nosso corpo, né? Com sol, com tudo, eu acho que isso é uma tendência de longevidade também. Eu também estou planejando minha transição para o campo, mas acho que ela vai ser mais demorada. Mas pelo menos o terreno já está lá, já está esperando. Eu separo a minha rede lá, quererei estar indo para lá. Que bom. Bom, eu conversei com a Neila Medeiros, jornalista, apresentadora, essa pessoa de personalidade bem cheia de energia, muito carinhosa, muito carismática, que acidentalmente é minha irmã, né? Mas tudo bem, por acaso. Mas, Neila, gostei muito do papo. Foi um pouco estranho, né? Porque a gente vai entrevistar... Mistura um pouco de tudo, né? Mas a proposta era essa, a gente falar da parte profissional e da parte como pessoa. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. A gente pode combinar no futuro um outro assunto que surja, que seja do nosso interesse, tá bom? Beijão. Tá bom. Obrigada, gente. Espero que vocês gostem desse papo aqui, que seja útil para todo mundo. Até a próxima.